Eu sou Valquíria Homero e esse é o Poder 360 em Entrevista. Nossa convidada de hoje é Zeina Latifi, doutora em Economia pela Universidade de São Paulo e com passagens por diversos bancos, como HSBC e Royal Bank of Scotland. Ela também foi economista-chefe da XP Investimento por 6 anos. Zeina, obrigada pela sua participação. Um prazer. Zeina, a Bolsa de Valores do Brasil acionou 3 vezes o Circuit Breaker nessa semana. A senhora pode explicar no que consiste esse mecanismo e por que ele existe? Olha, o mercado muitas vezes, aliás, com frequência, em momentos de maior incerteza, volatilidade, é muito sujeito a efeitos que a gente chama de efeitos de manada. Então, vou dar um exemplo aqui. Digamos que você tem uma pessoa ali, um operador no mercado financeiro, que acha que o quadro agora nem é tão grave assim, acha que em algumas semanas a gente vai ter já uma percepção que o pior já passou, mas aí, é claro, tem muita incerteza no cenário, ele olha os mercados em pânico e aí ele fala, bom, eu penso diferente, acho que tem exageros, mas não posso correr esse risco, né, de ir contra o mercado. Então, é o efeito manada. Independentemente da visão do investidor, do operador, ele segue a manada com receio de perdas, com receio de a visão dele não estar correta ou demorar para aparecer, para prevalecer. Bom, nesses movimentos de manada, é importante que os reguladores, que o mercado fala, olha, vamos parar, né? Vamos fazer um freio aqui, vamos colocar um freio para esfriar a cabeça, para reavaliar os cenários e, obviamente, dessa forma, evitar perdas maiores nos mercados. As perdas nos mercados, às vezes a intuição das pessoas fala, eu não tenho investimento na bolsa, não tem problema. Tem que lembrar que essas volatilidades, essas perdas, elas têm impacto do lado real da economia, né? Elas geram maiores dificuldades das empresas acessarem o crédito, elas impactam a confiança de empresários, não é só de investidores, pode ter repercussões no mercado de crédito. Então, interromper temporariamente o efeito manada para acalmar um pouco é importante para conter um pouco essas perdas. Não é isso que vai mudar o quadro radicalmente, não é. É só evitar situações de pânico e que os mercados ficam muito sem parâmetros. Entendido. Na segunda-feira, o que acionou o Circuit Breaker foi uma queda brusca no preço do petróleo, que também é, de certa forma, uma consequência do coronavírus que a gente tem observado. Por que os operadores do mercado ficam tão apreensivos em relação ao coronavírus de maneira específica? A senhora já começou a comentar, mas se puder falar um pouco mais, quais são os possíveis impactos na economia mundial e brasileira? Bom, primeiro é importante colocar que essa crise do coronavírus, essa epidemia, ela vem num momento já que era desafiador da economia mundial. É claro que os mercados, de alguma forma, respiravam um pouco mais aliviados por causa do fim daquela escalada da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Havia uma percepção que o ambiente era desafiador, mas pelo menos com um risco a menos, que era o risco dessa escalada da guerra comercial. Mas o fato é que a gente ainda tinha indicadores de uma economia ainda desacelerando. Tudo bem, havia uma perspectiva que ao longo do ano poderia parar essa desaceleração mundial, mas não era um quadro confortável, principalmente porque o comércio mundial continuava encolhendo, não é nem questão de desacelerar o crescimento, é encolhimento do comércio mundial. E aqui não tinha como, quer dizer, seria um quadro ainda de encolhimento ao longo de 2020. Então, é nesse contexto desafiador que vem essa crise, o epicentro, a China que hoje tem um peso no PIB mundial muito maior ali do que em 2003, quando teve a epidemia de SARS. Então, realmente, o contexto ele é mais preocupante. Bom, quando há uma crise como essa, que a gente não sabe que momento a gente vai olhar e falar o pior passou, já tem uma perspectiva, tem uma luz do fim do túnel, já estabilizou o ritmo de contágios, em breve vamos ter uma vacina, os países estão preparados, quer dizer, não dá para a gente dizer que já tem esse quadro. Tem uma percepção que ainda tem mais para piorar. Então, isso gera essa incerteza, veneno para os mercados. Né? Porque uma coisa é assim, olha, o quadro é ruim, mas eu já sei o que vai acontecer.
os preços se ajustam a esse novo cenário e a volatilidade vai aos poucos diminuindo. Não chegamos a esse ponto ainda. A gente ainda está tentando identificar os riscos, as incertezas ainda são grandes. Então, a gente ainda vai ter que enxergar uma contenção do contágio entre pessoas, que ainda que na China tenha estabilizado, não é a realidade dos países ali no Ocidente. A gente não sabe no Brasil, por exemplo, o quanto mais vai piorar. A gente sabe que vai piorar, mas o quanto, né? Em que velocidade? Nosso sistema dá conta? Quer dizer, são muitas incertezas ainda. Depois a gente vai enxergar o impacto na economia. Será que o mercado de crédito vai ser impactado? Será que a gente vai ter problema de liquidez? O quanto que o PIB vai machucar nas economias? Vejam que são muitas perguntas ainda. A gente está ainda no início desse ciclo todo. Então, essas incertezas deixam o mercado muito perigoso. Lamentavelmente, né, a gente ainda vai estar vulnerável a volatilidades ainda por um tempo. E, obviamente, quando veio aquela notícia do petróleo, né, essa disputa Arábia Saudita e Rússia, isso em outros tempos não ia mexer nos mercados. Assim como quando a gente teve ali as incertezas com o Irã, Estados Unidos e Irã, machucou ali alguns dias e logo foi superado. O problema, de novo, é esse contexto maior. Bom, sobre o Brasil, claro que é inevitável o contágio da doença e o contágio na economia, né? A gente já está vendo isso. Hoje a gente tem que lidar com o risco de uma epidemia de verdade no Brasil, né? A expectativa, a julgar pelo que aconteceu na Itália, é que a gente tem uma aceleração dos casos, em que pese o fato de estarmos no nosso verão, isso ajuda a conter. Mas ficam essas questões ainda para a nossa vida, né? Para o quanto o nosso sistema de saúde dá conta dessa epidemia, que agora é uma pandemia, né? E o impacto na economia vai ocorrer por vários canais, né? Tanto pela piora do sentimento do investidor, pela pressão cambial, o dólar para cima, e nessa velocidade ele acaba contraindo a atividade econômica, porque você gera uma pressão sobre custos muito grande, né? Quando a gente olha os dados, toda vez que tem puxada de dólar, ao contrário, de novo, que é a intuição das pessoas, que isso ajuda porque a gente vai exportar, o efeito de curto e médio prazo, ele é contracionista no PIB, né? Então, são vários canais ali, via comércio, via sentimento do investidor, via dólar, via mercado de crédito, a gente vai ter o contágio. O tamanho disso, claro que ainda não está claro. Os economistas, a gente está vendo revisões para baixo da projeção de PIB, o próprio governo está falando em números, né? O ministro Paulo Guedes falando em número aí de 1%. De verdade, ninguém sabe muito, né? Então, vai lá, faz os modelos, mas é muito difícil, por mais que você faça a projeção, é muito difícil atribuir grande probabilidade ao número que você está calculando, porque tem muitas variáveis ainda que a gente não sabe, né? Como vão se comportar. Então, a palavra aqui é incerteza, e como eu disse, isso é veneno para os mercados, é veneno para o investidor. Entendido. Na segunda-feira, quando o Circuit Breaker foi acionado, as bolsas de Nova York também interromperam as negociações. Mas na quarta-feira e hoje, isso só aconteceu no Brasil. A nossa economia é mais sensível? Olha, nós temos questões domésticas, né? Primeiro que, assim, bom, é difícil separar nesses momentos o que é uma causa, o que é outra. Mas o fato de estarmos agravando o quadro da doença no Brasil, claro que isso é relevante, né? A gente já viu, por exemplo, a notícia do Distrito Federal suspendendo as aulas nas escolas. Isso porque a gente está falando do Distrito Federal, Brasília, que tem temperatura, né, mais elevada, clima seco, pois é, né? Então, isso, o que vai acontecer com São Paulo? Será que o governador vai ter que tomar uma medida mais drástica para a cidade de São Paulo? Então, vejam, a gente está nessa curva de piora. Os especialistas, o que eles colocam, falam, olha, a Itália, em poucas semanas, teve uma explosão de casos. E se esse for o cenário para o Brasil? De novo, em que pese o fato de estarmos no verão.
Mas e se for? E se a gente tiver aí um problema sério de saúde pública? Isso não é neutro para os mercados. Né? A crise de saúde está vindo para o Brasil. E vejo o governo, e isso também é um fator que eu acho que já vinha impactando os mercados, a gente já estava vendo os preços de ativos deteriorando num ritmo superior a de países emergentes parecidos, porque a gente está falando de um país que cresce pouco, a gente está falando de uma dificuldade do governo em definir seu plano, sua agenda, definir, eu digo, o que é prioridade, focar nas prioridades. Nós perdemos o segundo semestre do ano passado, não teve nada relevante em termos de avanço de reformas. O Congresso ainda aguarda a reforma tributária. O governo tem um grave problema de articulação. Ontem houve uma derrota lamentável. O Congresso teve uma atitude, na minha visão, irresponsável do ponto de vista fiscal, que foi ampliar a abrangência do BPC num diagnóstico equivocado. O BPC já é uma política que precisava ficar mais focalizada nos pobres. Eles ampliaram o acesso com um custo fiscal enorme, né? Segundo o governo, em torno de 20 bi ao ano. Então, uma atitude irresponsável. Parte da base aliada votou a favor da derrubada de veto do presidente Bolsonaro. Então, o Brasil, as notícias aqui não são boas. Né? Eu acho que tem necessário aqui um freio de arrumação e urgente, de ter uma relação mais harmônica entre os poderes e do governo tomar as rédeas desse quadro. Né? Tanto do ponto de vista da saúde pública, de trazer informações, de ter plano de ação, isso é essencial. E eu percebo o governo não dando a devida prioridade. Ontem as notícias foram que já houve uma reunião, mas assim, precisam ter mais celeridade e deixar claro para a sociedade, para a população, o que está acontecendo e o que é o plano. Né? Então, o foco nisso, não só na agenda econômica, de definir prioridades e avançar, e fazer o trabalho que tem que ser feito no Congresso, porque governar não é mandar matéria para o Congresso, é trabalhar para aprovação, mas antes disso, né, ou em paralelo, enfim, cuidar de planos de contingência para essa questão de saúde pública, porque se a gente machucar muito a questão da saúde aqui, o impacto econômico vai ser muito maior. Zeina, essa era justamente a minha próxima pergunta. O ministro Paulo Guedes ele afirma que a saída é insistir nas reformas. A senhora acha, então, que o governo deveria interferir de maneira mais direta no mercado para lidar com essa situação? Olha, o Banco Central tem instrumentos para ação. O problema é que a gente está falando de muitos ventos contra, querer demais da atuação do Banco Central para conter, por exemplo, a volatilidade do dólar. Nesses momentos, como eu disse, movimento de manada, mercado sem referências, muitos vetores puxando o dólar para cima. Realmente, o Banco Central tem instrumentos, mas são muito limitados. O que nós vamos ter que ficar atentos espero que isso não aconteça, mas começar a contaminar o mercado de crédito, né? De começar a gerar ali o que a gente chama de empossamento de liquidez, enfim, temos ali um Banco Central preparado para identificar esses movimentos. Quando a gente fala em focar na agenda econômica, acho que esse trabalho, na verdade, já deveria ter sido feito já há um bocado de tempo. Hoje a gente estaria com mais condições de blindar a economia. Não é que isso fosse resolver o problema, de forma alguma, não é isso que eu estou falando. Mas se a gente tivesse um ambiente mais harmonioso entre os poderes, se a gente tivesse um foco maior na agenda econômica e definindo prioridades, bom, agora é a PEC emergencial, então vamos lá, PEC emergencial, vamos conversar com o Congresso, vamos dialogar com os servidores públicos porque eles são impactados. Qual é o plano de voo na agenda econômica? Eu não sei. Uma hora parece que é uma reforma, outra hora não vai ser administrativa, não, agora é a tributária, não, mas a gente vai mandar a administrativa, mas e a emergencial, que era emergencial? Então, eu acho que essa arrumação, independentemente da crise lá fora, ela precisa ser feita. O ano passado foi muito decepcionante em termos de reformas aprovadas.
Passada a Previdência, nada muito relevante aconteceu, né? E era um ano precioso ali para o governo. Então, independentemente disso, agora precisamos dar um passo atrás, porque tem uma questão de saúde pública. Qual é o plano do governo para lidar com esse problema de saúde pública? O que os países lá fora estão fazendo e o que a gente pode fazer aqui? Porque se a gente tiver pânico e corrida para os hospitais, vamos ter problema, porque nosso sistema de saúde vai colapsar. Então, assim, que informações a sociedade precisa saber, que casos são casos para serem hospitalizados, os hospitais estão preparados, os médicos estão sendo protegidos, porque médico doente não tem como. O que está sendo feito para essa questão da saúde, para essa questão sanitária, né? De novo, se a gente não cuidar daqui, não adianta falar depois, vamos aumentar crédito do BNDES, o contágio vai ser muito maior. Entendido. E voltando agora um pouco para o âmbito mundial, os especialistas também têm comparado o impacto do coronavírus com a crise financeira de 2018. A senhora poderia explicar o que aconteceu com o mercado naquela época e se essa comparação de fato é possível e se há um risco de recessão mundial? Olha, o que tem de parecido... Bom, a natureza das crises são muito diferentes aqui e, portanto, os instrumentos para ação, em alguns casos, podem ter similaridade. Eu citei aqui a questão do mercado de crédito, que mesmo que tenha contágio, não vai ser comparável ao que foi lá atrás, porque lá atrás a crise foi originada no mercado de crédito, era o foco. Aqui a gente está falando de uma crise de saúde pública, né? São outros instrumentos. Agora a gente precisa cuidar das pessoas para poder reduzir o contágio na economia, né? É uma outra, a linha de frente é outra. Lá era um problema grave no crédito, né? Que foi equivalente a puxar da tomada do mercado de crédito mundial. Que depois, é claro, tivemos outras etapas, questões fiscais, enfim, na Europa, mas naquele momento era isso. Agora é uma crise de outra natureza. O que tem, vamos dizer assim, em comum é que ambas têm uma capacidade de machucar muito o PIB do mundo, dos países, impacta a China, o que é péssima notícia para o mundo emergente. Então, se naquela crise lá atrás, bem ou mal, o Brasil foi blindado, né? Rapidamente a gente conseguiu ter a tal recuperação em V, foi muito rápida a superação, porque o foco da crise eram economias desenvolvidas e era o crédito, agora aqui não, né? Aqui é uma outra natureza. Então, agora, o que tem em comum é isso, quer dizer, essa grande incerteza em relação ao que vai ser o comportamento da economia, o grau de paralisação que a gente vai ter, qual o risco de recessão concretamente. E lembrando, quando a gente fala em recessão mundial, não é PIB negativo. PIB mundial crescer 2%, 2 é alguma coisa, 2,5%, já é considerado recessão mundial, né? Porque quer dizer que alguns países já estão ali na marca negativa. Não vai todo mundo para a marca negativa, porque você tem economias que têm, de fato, uma China, uma Índia, que vão continuar tendo taxas positivas, né? Só para qualificar aqui. E, óbvio, como eu disse, né, diante dessa incerteza em relação ao comportamento do PIB, os mercados reagem muito mal, aí comparável ao que aconteceu lá atrás. Então, só para deixar claro, isso que a gente está observando agora tem um potencial de abrangência maior do que a crise de 2008. Olha, nos países? Sim, de atingir mais os países do que atingiu em 2008. Nesse aspecto, sim. Nesse aspecto, sim. Porque você está falando de uma doença, que é uma pandemia, e que pode afetar o mundo todo. E a senhora considera, a gente conversou um pouco sobre isso antes, que, por exemplo, os casos da China já se estabilizaram, mas que isso ainda não é um estímulo positivo suficiente para o mercado para a gente começar a sair dessa zona de insegurança? De forma alguma, até porque na China estabilizou, mas num patamar bastante alto. Nada que permita uma volta do país à normalidade, né? É estabilizar, mas lá em cima, no número de casos, no número de pessoas infectadas. E, como eu já mencionei, quer dizer, a gente está vendo a escalada ainda no mundo ocidental. A senhora consegue estimar, de maneira aproximada, por quanto tempo as bolsas devem continuar caindo, por quanto tempo o mercado ainda deve continuar sentindo toda essa insegurança? Impossível, impossível. A gente está muito sensível a notícias de curto prazo.
a gente vai estar muito vulnerável a grandes volatilidades e a perdas ainda. Se a gente já tivesse, como eu disse, um quadro que você fala, olha, o pior já passou, como eu disse, já está estabilizando o número de casos no mundo, já tem uma vacina à vista, os países conseguiram se organizar minimamente para evitar pânico, correria, colapso no sistema de saúde, a gente já, né? Mas não estamos longe ainda disso. Então, estamos ainda muito vulneráveis a mais pioras. A senhora também comentou... Preocupante. Perdão. A senhora também comentou a questão do dólar, que atingiu o maior valor nominal da história, superou os R$5. A desvalorização do real em relação ao dólar é mais acentuada em comparação a outras moedas? E a senhora também citou um pouco dos mecanismos possíveis para conter essa desvalorização cambial. O que pode ser feito nesse sentido? As reformas e as privatizações seriam suficientes? Então, vamos lá. A moeda nossa, de uma forma geral, tem tido uma performance pior do que as outras moedas. Isso já não é exatamente novidade. Quando a gente olha historicamente, a moeda brasileira ela é mesmo mais volátil que a média das moedas de países emergentes, enfim. Nossa moeda é mais volátil, porque a nossa economia tem enfim, um ciclo mais acentuado, um ciclo econômico mais acentuado, um país que tem dificuldade para crescer. A nossa moeda é uma moeda com liquidez, então um investidor que, por exemplo, perdeu recursos em algum emergente, muitas vezes para reequilibrar a sua carteira, acaba reduzindo posição no Brasil, e aí a nossa moeda fica também mais volátil, então o peso na moeda é relevante aqui. Agora, o cálculo que tem que ser feito, e esse é claro, esse é mais difícil, mesmo contando com a volatilidade usual da nossa moeda, o real está se depreciando ainda mais do que o esperado? Por hora, eu diria que a resposta é sim, e aí, obviamente, por todas essas questões que eu estou falando aqui, das nossas dificuldades internas, inclusive a própria incerteza em relação ao risco de uma epidemia no Brasil, né? Mesmo que possa ser avaliado ainda como, olha, talvez não seja tão alta assim, talvez seja baixa, o fato é que esse risco existe. Então, é natural, portanto, que a nossa moeda sofra ainda mais. Se estivéssemos num momento de uma economia mais robusta, talvez fosse menos impactado. Como eu disse, são muitos vetores aqui, né? No fundo, o que a gente tem que fazer tem as atuações do Banco Central, como eu falei, tem eficácia limitada, mas precisam ser conduzidas. É muito importante o governo ter um plano de ação para tranquilizar investidores, tranquilizar a população. Não tem muito, não vai ter bala de prata, que não vai ter mágica, né? A gente vai ter que ter uma combinação de uma capacidade de planejamento do governo e obviamente, para lidar com essa crise. Em relação à agenda econômica do governo, a senhora falou um pouco dessa necessidade do governo estabelecer um foco na agenda de reformas. Pela sua experiência, qual seria a reforma que o governo deveria priorizar? Olha, acho que a primeira coisa é a PEC emergencial, né, para conseguir dar um pouco mais de graus de liberdade para o orçamento, né? A gente sabe do quão rígido, quão engessado é o orçamento no Brasil. A gente está falando aí de algo como 95% das despesas, de alguma forma, são despesas obrigatórias. Então, a emergencial eu acho que eu vejo como prioritária aqui para poder dar uma folga, inclusive porque vão precisar recursos públicos para lidar com essa crise de saúde. Muito importante, esse é um tema que começou a ser discutido no Congresso, que nessas emendas parlamentares é muito importante que parte relevante seja reservada para gastos com saúde. Felizmente, essa discussão já começou a surgir. De uma forma geral, eu diria que essa é prioritária. Acho que também deveríamos avançar
com a reforma tributária. A reforma tributária, ela, mesmo que não se consiga colher os frutos rapidamente, uma hora a gente vai ter que encarar esse grande desafio do Brasil, né? A gente sabe que reformas estruturais, elas demoram para ter impacto, não é uma coisa que você vai fazer a reforma tributária para fazer a defesa agora da crise, não se trata disso, mas de criar musculatura para o Brasil crescer mais. Claro que, em paralelo, outras questões a gente precisa avançar, tem questões de marcos, né, na agenda setorial, de marcos regulatórios, são agendas que também ajudariam para a volta de investimentos ao país. A senhora também comentou da dificuldade do governo de articular todas essas reformas. Considerando o cenário atual e também agora a crise causada pelo coronavírus, qual a sua expectativa? A senhora acha que o governo vai conseguir aprovar essas reformas? Olha, esse é um teste. Geralmente, o Brasil, em situações de crise, elas geram um senso de responsabilidade, geram ali um foco. Geralmente é assim. Precisa ter uma situação difícil para que as lideranças políticas encontrem ali um espaço para esse diálogo. Eu espero que isso aconteça e precisa acontecer rápido, né? Mas é muito difícil fazer prognósticos, né, sobre isso. Eu vejo pessoas dentro do governo com um perfil mais reformista, pessoas que têm capacidade de tocar agendas de reforma, como, por exemplo, o ministro Rogério Marinho, que fez um grande trabalho ali na reforma da Previdência, e ainda, como secretário, ele tocando aquela agenda, por exemplo, de rever regras, não, as NRs, né, as normas regulatórias que definem regras para questões de segurança, enfim, nas empresas. Então, ele tem um perfil reformista, vejo a ambição do ministro da Economia, vejo o ministro Tarcísio também com um perfil mais reformista, mas não vejo um governo com perfil reformista. Não vejo no presidente e no seu entorno um perfil reformista. Então, não se trata apenas de ter articulação, se trata, de fato, de querer avançar nessas agendas. Quando a gente fala em fazer reformas, toda reforma, algum grupo vai ser impactado. Não tem jeito. Alguém sai perdendo no curto prazo. No longo prazo, o país ganha. Mas no curto prazo, há impactos. Portanto, significa que tem que ter capacidade de convencimento, tem que ter capacidade de enfrentamento. Veja, por exemplo, agora na reforma tributária, nas várias discussões de reforma tributária, os setores que se sentem ali ameaçados reagem, tentam bloquear a reforma. Isso está acontecendo. Setor de serviços, varejo, preferem que tenha uma CPMF que seria um desastre para o país. Então, se você não tem um presidente, um governo que abrace isso, que realmente trabalhe para encontrar soluções majoritárias, porque, veja, eu não estou querendo fazer julgamentos aqui da reação dos setores. Muitas vezes são pleitos legítimos, é natural. Por isso que tem que ter um governo que esteja focado nisso, para fazer o diálogo, para encontrar soluções majoritárias, para fazer enfrentamento, precisa dessa liderança. Essa liderança, ela precisa ser exercida pelo executivo. As pessoas acham que é o Congresso que atrapalha. Eu não vou dizer que o Congresso não tenha momentos que atrapalha, como foi agora essa derrubada de veto em relação à ampliação do BPC. Mas o ponto é que esses temas, que são temas, né, mais polêmicos, é a liderança do Congresso. Se hoje o Rodrigo Maia colocar à votação a proposta que está tramitando na Câmara, porque não tem ainda a proposta de reforma tributária do governo, mas se hoje colocar para votação esta que está na Câmara, que é a relatoria, que é inspirada no economista Bernard Api, é um projeto do deputado Baleia Rossi, e não vai ser aprovada. Não vai ser aprovada. O Congresso sozinho não vai conseguir destrinchar isso. Tem um grande papel, as lideranças do Congresso têm um grande papel, mas precisa ter um protagonismo do Executivo.
E a gente não observa isso. Então, não se trata só de ter base política, se trata de realmente ter esse foco nas reformas, dizer qual é o plano de governo e trabalhar para isso. Né? Inclusive, trabalhar para isso é também, obviamente, ter base no Congresso. Entendido. E agora uma pergunta mais pontual. A senhora falou que, de certa maneira, para a gente conseguir sair dessa crise, a gente tem que cuidar das pessoas, é um problema de saúde pública. Algumas empresas, como a própria XP, que a senhora trabalhou há tantos anos, liberou o home office por conta do coronavírus. A senhora acha que é o momento para isso, que as empresas devem começar a tomar esse tipo de atitude? Olha, eu não sou sanitarista, não sou do ramo, mas eu penso que assim, claro, é o momento das empresas terem os seus planos ali para lidar com essa crise. Em condições normais, sempre que puder também é positiva, mas numa crise como essa, sem dúvida, as empresas elas precisam, claro, procurar as autoridades precisam se manifestar, né? Olha, é isso que está acontecendo, é esse o plano, mas as empresas, é claro, precisam também tomar as suas iniciativas para contribuir nesse quadro, né? É de interesse de todos. E de maneira geral, Zena, qual é a sua avaliação do cenário que a gente está vivendo hoje? É um cenário perigoso. Claro que demanda serenidade, agora é hora de cabeça fria para olhar os dados, olhar o que está acontecendo, mas é um momento que tem ali perigos no horizonte. Entendido. Zena, muitíssimo obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. E eu agradeço a você que assistiu esse Poder 360 Entrevista. Até a próxima.